enganadores e doutrinas de demônios. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos agora o apóstolo Paulo instruindo Timóteo, jovem pastor, que está assumindo uma igreja, a igreja na cidade de Éfeso. A Bíblia diz agora que Timóteo, professor, instrutor de Timóteo, vai começar a ensinar e vai falar para ele sobre as coisas que ele enfrentaria na igreja a qual ele estaria pastoreando agora, para que nós possamos entender aquilo que Timóteo enfrentou e a instrução de Paulo para Timóteo. Nós vamos conhecer um pouco sobre a cidade de Éfeso. Ele estava pastoreando em Éfeso, uma das cidades mais importantes do Império Romano. Esta cidade de Éfeso, irmãos, era um centro comercial estratégico, era um ponto importante da Ásia Menor, era uma cidade multicultural, era um polo religioso místico, não era simplesmente qualquer lugar. A cidade de Éfeso abrigava ou recebia todo tipo de pessoa. Era ladrão, bandido, prostituta, pessoas vindas de todos os lugares, paravam ali na cidade de Éfeso e ali ficavam. Mas havia algo ali na cidade de Éfeso que definia aquela cidade. E o que era? Era a espiritualidade intensa e mais absoluta idolatria que tinha naquele lugar. As pessoas, elas tinham ali uma espiritualidade muito grande, mas também elas idolatravam, serviam a deuses, faziam feitiços, procuravam magia, faziam tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Em Éfeso ficava um templo famoso, conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Artemis. Artemis, Diana, deusa Diana para os romanos, era considerada, irmãos, a deusa da fertilidade, protetora da cidade, símbolo de prosperidade. O templo ali não era só religioso, onde as pessoas iam orar, onde as pessoas iam adorar, onde as pessoas iam receber e interceder. O templo ali era um centro bancário, o templo servia como centro político, o templo ali servia como centro econômico, e a idolatria estava ligada ao dinheiro, à cultura e o poder. Ou seja, tudo o que eles precisavam fazer, eles faziam dentro do templo. Eles comercializavam dentro do templo, eles faziam política dentro do templo, e eles faziam de tudo dentro do templo, parecido com aquilo que fizeram no templo quando Jesus chegou. Jesus chega em um templo, e a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá, ele vai ver que transformaram a casa de Deus em um lugar de comércio. Eles compravam, eles vendiam, eles faziam tudo aquilo que não poderia ser feito ali dentro. Então a Bíblia vai dizer que Jesus ele fica indignado com aquela situação, e ele simplesmente começa a ir tirar tudo daquilo, porque ele fica indignado com aquilo que estavam fazendo da casa do Senhor. Lá na cidade de Éfeso era a mesma coisa, irmão. Esse templo era visto ou era servido como banco, como centro político, onde as pessoas ali palestravam, falavam tudo aquilo que queriam e nem entendiam porque elas tinham a liberdade para fazer tudo isso. Nós entendemos que a idolatria estava ligada ao dinheiro, à cultura e ao poder. Ou seja, quanto mais comércio de imagens, quanto
mais comércios de livro de magia, mais a cidade e as pessoas se enriqueciam. O comércio lá era voltado para tudo aquilo que não prestava. Livro de magia, livro de feitiçaria, ídolo, santo e tudo aquilo que não condizia com a palavra. Quando nós olhamos para esta palavra, o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele vai chegar nessa cidade de Éfeso, no Atos dos Apóstolos, capítulo 19. A Bíblia vai dizer que quando o apóstolo Paulo ele chega lá, ele vai causar um alvoroço muito grande, porque a Bíblia vai dizer que Paulo ele vai pregar com ousadia. Paulo vai pregar com autoridade. Ele não está preocupado com o comércio local. Paulo não está preocupado com a deusa Diana. Paulo não está preocupado com aquilo que eles estavam fazendo ou com o comércio dentro do templo. Ele simplesmente estava anunciando ao Deus desconhecido que as pessoas ali não conheciam. Paulo chega pregando o evangelho. Paulo chega pregando cura. Paulo chega pregando libertação. Imagina Paulo dizendo: olha, aqui nessa cidade recebem tudo aquilo que não presta, mas Jesus ele chegou também aqui para dizer: ei, você prostituta, Jesus salva e liberta. Ei, você ladrão, Jesus salva e liberta. Ei, você que cultua, que faz tudo aquilo que não presta, que serve a deusa Diana, Jesus chegou para curar tudo isso na tua vida, para jogar fora todo o misticismo, para quebrar todo o levante do adversário contra a vida daquele povo que habitava naquele lugar. A palavra diz, irmão, que quando o apóstolo Paulo ele começa a pregar nesta cidade, ele causa um alvoroço muito grande, e o evangelho agora começa a incomodar as pessoas que lucravam com a idolatria. Sabe por quê? Porque aonde Jesus ele chega, ele começa a mudar a história, e aquelas pessoas que serviam a deusa Diana, que não podia fazer absolutamente nada, Jesus chegou para neutralizar tudo aquilo que não prestava. A palavra do Senhor era pregada, as pessoas iam se convertendo, e agora você imagina que o lucro daquelas famílias, daquela cidade ia caindo. Não vendia mais livro de misticismo, não vendia mais ídolos. Oh glória! A batalha aqui em Éfeso, irmãos, não era aqui apenas espiritual, era uma batalha cultural e econômica. Mas por que, irmão? Cultural, porque para eles era normal naquela cidade se prostituir, roubar, enganar, trapacear, fazer tudo aquilo que não presta, era tudo normal. E aqui, irmãos, econômica, porque o povo daquela cidade, eles viviam da exploração da fé das pessoas, não diferente daquilo que nós vemos hoje, não diferente daquilo que nós vemos aí, muitas vezes as pessoas vendendo aquilo que não lhes pertence, garantindo ou querendo garantir um lugar no céu. Mas eu quero te dizer que o único que pode garantir o teu lugar no céu chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia, garantindo a minha e a tua entrada no céu. A Bíblia vai dizer que Ele é o caminho, não existe outro a não ser Jesus. A Bíblia vai dizer que Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele trouxe você aqui nesta noite para te dizer: eu continuo sendo o mesmo Jesus que transforma o liberto, eu garanto a tua entrada no céu. Não existe lugar que o Senhor Jesus não entre, não existe algo que o Senhor Jesus não possa fazer, mesmo em meio à idolatria, mesmo em meio ao pecado. Existe um Jesus que está olhando por mim e por você, para que nós possamos continuar firmes na sua palavra, para a glória do Senhor. A cidade de Éfeso, ela era famosa pelos seus encantamentos, chamados aqui de letras efésias. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando o apóstolo Paulo causa ali o alvoroço, as pessoas que iam se convertendo, elas iam pegando seus livros e queimando ao se converterem. A
a cidade era tomada por ocultismo, fórmulas místicas, sincretismo religioso, espiritualidade popular, ou seja, não tinha problema algum você fazer servir Jesus e à noite bater o tambor. Para eles ali era tudo normal, assim como existe hoje. Não sei se os irmãos conhecem, já ouviram falar em uma religião aí chamada Fé Bahá'í, que saiu de dentro do islamismo, uma seita que saiu de dentro do islamismo. Eles aceitam tudo aquilo que não presta. Você é macumbeiro? Pode vir. Você é católico? Pode vir. Você é cristão? Pode vir. Não tem problema. Eles podem adorar o seu Deus e aqui também adorar aquilo que nós servimos. Mas eu quero te dizer nesta noite que a palavra do Senhor nos diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. O dia que você levantou a sua mão aceitando Jesus, você passou a ter um dono. Este dono chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele não aceita, Ele não divide. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, e o Senhor da minha e da tua vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele te diz nesta noite: ei, quando você levantou a tua mão aceitando Ele como Senhor e Salvador da tua vida, a partir daquele dia Ele transformou você do jardim fechado. Ninguém entra, ninguém toca, ninguém faz nada, porque Ele guarda a minha e a tua vida. O Senhor te diz nesta noite: você é a menina dos olhos do Senhor. Ainda que o inimigo se levante contra a tua vida, Ele continua sendo poderoso para jogar tudo por terra e te dar vitória nesta noite, para a glória do seu nome. Oh, glória. Deus é maravilhoso, irmão. Apóstolo Paulo dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, a igreja que tu está dirigindo, está tudo isso aí. É um lugar difícil. As pessoas que não aceitam Jesus são pessoas que vieram da idolatria, são pessoas que vieram da prostituição, são pessoas que vieram fugidas de outros lugares. E a palavra que o apóstolo Paulo escreve não é para as pessoas que estavam fora, é para aqueles que estavam dentro da igreja. Pervertendo os ouvintes, pregando heresia, falando aquilo que Jesus não mandou falar, fazendo aquilo que Jesus não mandou fazer. Quando o apóstolo Paulo escreve espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ele estava falando isso no sentido literal. Não era simbologia, não era conto, não era fábula. Ele diz assim, expressamente, no primeiro versículo, e o Espírito diz claramente, ou o Espírito diz expressamente, o Espírito Santo alertando: olha, vai chegar um tempo em que muitos vão abandonar a fé e vão seguir espíritos, esses espíritos com doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes o ser humano ele tem uma dificuldade em obedecer aquilo que é o correto. Ele prefere muitas vezes acreditar em história, em conto, em fábula, aquilo que não vai produzir fruto, aquilo que não vai trazer resultado para a sua vida. Mas o apóstolo Paulo também tem uma receita para isso. Ele diz para o jovem Timóteo assim, também escrevendo para Timóteo. Ele fala assim: olha, Timóteo, vai chegar um dia em que as pessoas não vão querer mais ouvir a sã doutrina. Mas o que é sã doutrina, irmãos? É a palavra pura, sem mistura. É aquilo que Jesus ele fala ao meu e ao teu coração. Ainda que seja uma palavra dura, ainda que seja uma palavra de advertência, nós temos que receber, porque é Jesus que está falando conosco. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: ei, Timóteo, vai chegar este dia em que as pessoas não vão querer ouvir, elas vão querer contos, elas vão querer fábula, elas vão querer aquilo que massageia o ego. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Timóteo: você vai continuar sendo a mesma pessoa,
Fique firme na palavra. Não se desvie para a direita, não se desvie para a esquerda. O nosso compromisso é com Cristo. O nosso Salvador é Cristo. O nosso libertador é Cristo. Aquele que fez a promessa para você é Cristo. E aquele que vai cumprir a promessa na minha e tua vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ainda que se levante todo o inferno, o Senhor Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu vou te dar vitória. Às vezes é muito difícil, irmão, enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. Quando o Senhor fala para nós que não, e nós queremos ir, nós queremos fazer. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que por muitas vezes ele desejou estar em algum lugar, mas todas as vezes que ele desejava estar naquele lugar, o Espírito Santo impedia. Ele tinha uma sensibilidade, irmãos, não só de ouvir, mas ouvir e obedecer, porque não adianta só ouvir. Ele, por muitas vezes, ele poderia estar em Roma, mas quando chegou o momento de ele ir para lá, ele não foi no navio 5 estrelas. A Bíblia diz que ele foi como prisioneiro. Sabe por quê? Porque tinha pessoas que precisavam ser alcançadas através da vida dele. Tinha pessoas que precisavam ver o poder de Deus sobre a vida de Paulo. Assim é na minha, na tua vida, irmão. Quando nós aceitamos Jesus, as pessoas precisam enxergar em nós o brilho de Cristo. Você não precisa abrir a tua boca, a sua atitude, a forma que tu fala, como você anda, como você veste, aonde você pisa, você tem que refletir a glória de Deus na tua vida. As pessoas têm que enxergar em você a diferença daquele que serve a Deus. Aonde você chegar, alguma coisa tem que acontecer, o ambiente tem que ser transformado. Sabe por quê? Você vai pegar a tua palavra de Jesus, você vai ler todos os lugares que Jesus passou. Ele mudou o ambiente, ele transformou. As pessoas foram impactadas pela presença, pela palavra, pelos sinais, pelos prodígios. E ele fez uma promessa dizendo: ei, está vendo as coisas que eu fiz? Vocês farão ainda maiores. Existe uma promessa sobre a minha vida, existe uma promessa sobre a tua vida. E a Bíblia vai dizer que se você crê, se você crê, se você crê, você verá glória. Glória é a presença, ela vai ser maior. Assim como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, preste atenção, Romanos 8,18, ele vai dizer: as aflições do tempo presente não podem ser comparados com a glória que ainda há de ser revelada. Mas o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo: eu sei que você vai passar por dificuldade, eu sei que você vai passar por problema, eu sei, mas nada dessas coisas pode impedir a glória que eu vou revelar ainda na tua vida. Mas que glória é essa? A presença do Senhor vai ser maior na tua vida. Eu orava, a presença do Senhor vai fazer tu orar mais. Eu pregava, a presença do Senhor vai fazer você pregar mais. Eu cantava, a presença do Senhor vai fazer você cantar mais, vai fazer você evangelizar mais, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Oh, glória. Aqui, irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo está escrevendo, ele não está falando para as pessoas do paganismo externo. Ele combate heresias internas que estavam sendo feitas, faladas dentro da igreja. No século I já começaram as influências. Lá no século I, proibição de casamento, restrição alimentares, tudo aquilo que não tem nada a ver com Bíblia, que Jesus não falou, que Deus não mandou, o homem queria impor. O homem, irmãos, ele tem a mania de querer inventar coisas que Deus não falou, inventar, colocar regras onde Jesus não colocou. O próprio judeu fazia isso. E aí Jesus, quando ele veio, ele fala que vocês são hipócritas,
porque vocês colocam sobre o povo um jugo que nem vocês carregam. A falsidade, a hipocrisia. Botecheira, tu não pode, mas eu posso. Viu, irmã? Tu não pode, mas eu posso. É hipocrisia, irmão. Tu não pode casar, mas eu posso ter 4, 5 esposas. Hipocrisia, irmão. Você não pode comer carne, mas eu todo dia faço churrasco na minha casa. Hipocrisia, irmão. Isso é hipocrisia. Nós temos que pregar e fazer aquilo que nós, e falar aquilo que nós fazemos. Nós temos que ser verdadeiros. Da mesma forma que eu sou em casa, eu sou na igreja, eu tenho que ser no meu serviço com os meus amigos. Eu não posso ser de acordo com o ambiente. Eu estou lá com o irmão Teixeira, eu sou de um jeito. Eu estou agora com o pastor Edson, eu sou de outro. Agora eu estou com o pastor Luiz, eu sou de outro. O próprio Pedro foi repreendido por Paulo porque ele fazia isso. Paulo falou assim: o que é isso? Quando tu está com o judeu, você é judeu. Quando você está com o ímpio, você é um ímpio. O crente, ele é assim, ensina não, uma palavra só. Tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico. O próprio Pedro, irmãos, que era líder da igreja, foi repreendido por Paulo por esse tipo de atitude. Assim, tu precisa ser crente na frente do judeu. Tu precisa ser crente também com aquele que se converteu que não é judeu. Você precisa ser a mesma pessoa em todo ambiente que você estiver. Tem gente que, dependendo do lugar que você está com ela, você nem reconhece. Fala assim: nossa, tu é crente desse jeito? Chega no final do ano, misericórdia. Chega nas festas de família, meu pai do céu. Olha lá, o crente, enchendo a cara, embriagado. Misericórdia. Vamos lá que a hora está correndo. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 3, Paulo menciona a palavra grega usada para proibir como imposição autoritária. Jesus, ele jamais fez isso. Ele não impõe a sua vontade. É claro que ele manda, só que nós temos o livre-arbítrio de obedecer ou não. Aqui, as influências, as lideranças dentro da igreja impunham, falando: olha, tu não vai casar, você não vai comer isso, você não vai comer aquilo. Mas a Bíblia não está dizendo nada disso. Jesus não diz nada disso. Então a perseguição aqui não era externa, era uma infiltração doutrinária dentro da própria igreja, ensinando aquilo que Jesus não ensinou, pregando aquilo que Jesus não pregou. E hoje nós vemos isso também. Tanta loucura. E aí ele vai falar que a palavra se apostatar da fé. Essa palavra apostasia significa deixar uma religião e abraçar outra religião. As pessoas ali estavam parando de orar. As pessoas estavam parando de jejuar. Elas estavam parando de adorar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que no livro dos Juízes estava talvez desta forma. Foi uma das piores épocas do povo de Deus. Declínio espiritual. As pessoas não oravam mais, não adoravam mais, não glorificavam mais. Lá no começo do livro de Juízes, a Bíblia vai dizer que levantou-se uma geração que não conhecia mais ao Senhor. Essa geração não tinha mais compromisso com a palavra. Essa geração não tinha mais compromisso com Deus. E o resultado, sabe qual foi, irmãos? O inimigo entrava dentro da cidade, tomava tudo, a plantação, aquilo que eles não podiam carregar, eles destruíam, deixando o povo em total deserto e desolado. As pessoas viviam trancadas, presas dentro de casa, porque temiam sair por conta do inimigo. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo em meio a esse caos, a esta bagunça, Deus sempre tinha os seus remanescentes. A palavra remanescente não significa aquele que ficou, aquele que não se prostrou, aquele que não abandonou. Então sempre em meio a esta bagunça, Deus levantava aqueles chamados juízes para pelejar pelo povo, para orar pelo povo. Esse juiz, irmão, ele estava a par do povo, diferente do povo. O povo não queria nada com Deus, mas aquele que Deus levantava, orava, jejuava, era corajoso, valente, enfrentava
Eles vinham da idolatria, da magia. E quando eles voltavam para trás, eles voltavam para um sistema cultural que era dominante da época ou da sua região. E qual que era o sistema de lá? Templo de Artemis, deusa Diana, livro de magia. Então eles abandonavam a Jesus e voltavam às suas velhas práticas. Imagine agora, irmãos, escute, para nós partimos aqui para o encerramento. A pressão era muito grande. Por que a pressão era grande? A família adorava Artemis, deusa Diana. A cidade dependia do templo. Lembra que eu falei no começo? O templo não era só para adorar. O templo era um centro político, econômico e era um banco para a cidade. Então, a cidade dependia daquele templo. Seu comércio estava ligado à idolatria. As pessoas só faturavam dinheiro porque as pessoas eram idólatras e compravam os livros, compravam os ídolos. Então tudo era movimentado em volta disso. Então ser cristão na cidade de Éfeso era difícil, porque custava a reputação e a renda da pessoa, porque ela tinha que abandonar tudo isso. Ela tinha que dizer, olha, ela tinha que acreditar e confiar verdadeiramente em Jesus. Porque eu não posso, agora que eu aceitei Jesus, eu não posso mais vender livro de magia. Agora que eu aceitei Jesus, eu não posso mais entrar naquele templo da deusa Diana, porque eu não posso mais vender ídolo. Eu sou de Jesus, é muito difícil, irmão. E a apostasia, ou seja, para abandonar, a proposta de abandono era tentadora. Imagina a pessoa cristã hoje, ela acabou de aceitar Jesus, e dependendo do serviço que ela tem, ela vai ter que deixar, porque não vai ter ambiente para trabalhar. Tu imagina? Eu acabei de aceitar Jesus, agora trabalho no boteco. Você me cachaça. Não dá. Não dá, irmão. Não dá. Eu vou ter que sair desse ambiente. Imagina, acabei de aceitar Jesus e eu trabalho lá, né? Eu sou segurança no prostíbulo. Não dá, irmão. Não dá. Não combina. Jesus não habita nisso. Mas se nós confiarmos em Jesus e nós não abandonarmos Ele, Ele vai fechar essa porta, mas Ele vai garantir outra para você. Ele vai garantir o teu sustento. Ele não vai te deixar desamparado, porque Ele é poderoso para fazer. Se você crê, irmão, o Senhor Jesus ele abre porta onde não tem porta. Imagina que o Senhor ele é poderoso para chamar a existência da tua vida um milagre. Mas para isso eu preciso abandonar tudo isso. Muitas vezes a proposta é tentadora, né? Mas assim, ó, se você continuar, eu aumento o seu salário. Se você continuar, eu dobro o seu salário. A proposta é tentadora. Servir Jesus naquela cidade era difícil. Tinha que ser crente de verdade. Tinha que confiar em Jesus de verdade. Não era só sentar assim, Jesus, o negócio está difícil, mas eu confio em você. Olha o alvoroço que o apóstolo Paulo causou, e olha agora a responsabilidade de Timóteo. Você, Timóteo, eu acabei de citar Jesus, eu estou abandonando o meu serviço, e agora? Eu vou viver de quê? Jesus ele falou, está vendo ali o livro? A planta é linda, né? Ela não trabalha. Olha como Deus veste aquela planta. Imagina como Ele vai cuidar de você, irmão. Imagina como Jesus ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Quantas vezes você precisou de Jesus, você achou que ele ia dar, e na última hora ele chegou com a providência. Quantas vezes você pensou em desistir dizendo, Jesus, o negócio está muito difícil, talvez seja porque eu estou na tua presença, e quando chegou na última hora, o Senhor Jesus ele bradou e colocou algo extraordinário na tua vida. Precisamos confiar mais no Senhor, irmãos. Precisamos confiar mais no Senhor. Timóteo era muito
muito jovem. Ele estava aqui pastoreando uma igreja no lugar mais difícil do mundo antigo. Era muito difícil pastorear uma igreja ali. E aí o apóstolo Paulo escreve para fortalecê-lo. Para Timóteo, estou escrevendo para que você não se surpreenda, porque isso vai acontecer. A apostasia não pega Deus de surpresa. Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. E se você confiar no Senhor, Ele vai colocar sobre a tua vida, para a glória do seu nome. Vamos encerrar agora. Quando nós olhamos para o nosso contexto atual, nós vemos agora a cultura moldando a moral, dizendo que não tem problema, todo mundo está fazendo, é tudo agora desse jeito. E tem cristãos nessa onda, né? Vamos dar um exemplo? Não tem problema não. Tem um carnaval, vamos fazer um carnaval gospel. Não tem problema nenhum, irmão. Está tudo às mil maravilhas, né? Vamos se fantasiar, vamos pintar, vamos pular e vamos glorificar a Deus. Não, Deus não está nesse negócio não. Deus não precisa que nós copiemos o mundo. Nós somos a diferença. A Bíblia vai dizer: e novamente vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Isso não é novidade, porque já tentaram fazer isso. Tu lembra quando o povo chegou diante de Samuel, dizendo: Samuel, nós queremos um rei, porque nós queremos ser igual às outras nações. Deus chamou o povo de Israel para ser diferente, mas eles queriam ser iguais. Aí Deus tem que punir o povo, porque eles não entendem. Deus já estava preparando o rei para eles, só que eles fizeram antes da hora. Tem problema não, Samuel, fique tranquilo, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim, porque naquele momento quem reinava sobre o povo era o próprio Deus. Quem guiava, quem vencia as batalhas, quem dava estratégia, quem fazia o impossível acontecer era Deus. Aí o povo não queria mais saber de Deus, queria que o rei os governasse. Da mesma forma, irmão, acontece hoje. Muitas vezes as pessoas querem ser dono da própria vida. Senhor, eu te aceitei, mas pode achar que eu cuido, eu controlo, eu mando, eu faço. Não, irmão, quando você aceitou Jesus, Ele é dono de tudo na tua vida. É Ele que te guia, é Ele que te controla, é Ele que diz por onde você anda, o que você faz, para onde você vai. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele sabe aquilo que é melhor para você. Ninguém conhece você melhor do que Deus, nem você mesmo. Você acha que você quer, muitas vezes você está querendo aquilo que você nem precisa, e Jesus está dizendo: não é hora, meu amigo, você não precisa disso. Aí quando Jesus colocar na tua vida o que é para ser, tu vai ver que é melhor do que aquilo que você estava querendo. Economia, aí mudando valores, aí nós falamos das ostentações e tudo mais. Espiritualidade sem Cristo, aí fica difícil, irmão. Como que a pessoa vai servir a Deus sem Jesus? Tem gente que já está inventando um monte de coisa aí, irmão. Como é que você vai ter uma vida sem Cristo, sendo que Ele é o centro de tudo? A Bíblia vai dizer que tudo que existe foi criado por Ele, e sem Ele nada que foi criado se fez. A Bíblia diz que Ele estava lá no começo. Ele era um verbo que estava em ação, fazendo tudo aquilo que a palavra estava dizendo. Escute, irmão, o verbo é aquele que age no sujeito, certo? E a Bíblia diz que o sujeito somos nós, e o verbo quem é Jesus. Então, se nós somos o sujeito, tudo aquilo que o verbo quiser, Ele vai fazer na minha e na tua vida. Quando Deus falou haja, o verbo que era Cristo foi lá e fez. Então, quando nós estamos na presença do Senhor e nós nos sujeitamos à sua vontade, o verbo faz o milagre acontecer na minha e na tua vida. E agora, irmãos, escute, o tempo já foi embora. Senhor,
Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Aqui o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que é cercada por idolatria, pressionada pela cultura, atacada por falsa doutrina, exposta às forças reais. Deus sabia, irmãos, onde aquela igreja estava inserida, assim como Ele também sabe aonde você está inserido. Ele sabe o lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você estuda. Deus sabe de tudo isso. E a pergunta final é: em meio a uma cultura como a de Éfeso, escute, você vai permanecer firme? Imagina você vivendo em meio a uma cultura como a de Éfeso. Você vai permanecer firme? Vai continuar adorando? Vai renunciar aos seus desejos e às suas vontades para servir a Jesus? Vai continuar pregando a palavra da verdade? Vai continuar acreditando que Jesus ainda opera tudo em todos? Você vai continuar acreditando em meio ao caos, a muitas vezes você olhar para a direita, para a esquerda, ver as pessoas prosperando de forma errada, roubando, mentindo, enganando, e você acreditar que ainda Deus Ele vai te exaltar? Hein? Vai continuar firme? Leva essa pergunta para casa e vai meditando em tudo aquilo que foi falado. Guarde no seu coração e eu já agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe. Com essa palavra maravilhosa, né? A palavra de riqueza. A palavra de Deus é riqueza. A palavra do apóstolo Paulo é coisa maravilhosa, porque é um que foi imitador de Cristo, né? Então é bênção de Deus, né? A palavra de hoje é uma palavra para o nosso relevo espiritual. Quando nós pegarmos essa palavra, nós vamos crescer mais e mais na graça do conhecimento do Senhor. Isso é a palavra verdadeira, né? Deus abençoe. Pastor Alan, que já várias vezes já pregou, umas 4 vezes aqui já com a perto de Deus, e mais uma vez hoje aqui, que maravilha, né? E cada vez que prega, a palavra sempre é melhor, né? Sempre Deus está usando mais. Significa que Ele está prosperando no reino de Deus. E é o que essa palavra está falando nessa noite. Que nós temos que aproveitar a palavra, mas crescer. Porque se você ora 1 hora, amanhã você tem que orar 2, outro tem que orar 2, 3, mas não se estacionar, crescer, para que amanhã alguém te vê pregar na palavra de Deus, te vê falar melhor, pregando maior. É isso que o Senhor quer, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos, está encerrando, e os irmãos não vão embora não, ainda tem uma surpresa aqui nessa noite. Vamos encerrar a noite, mas fica todo mundo aí, em nome de Jesus, né? Depois a gente está chamando o pastor João aqui na frente, que ele é uma bênção dessa noite aqui, né? Vamos lá. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite nós agradecemos, Pai, por essa santa palavra. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Abençoa, Senhor, e dá vitória para nós. Essa palavra, Pai amado, ela é uma semente que está em nosso coração, na nossa terra, Pai, e que ela venha dar muitos frutos em cada coração que ouviu a palavra dessa noite, Pai. Meu Deus, é o que nós te pedimos agora e te agradecemos no nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai, desde já, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos nós, e todos digam amém. Ao Pai do Senhor, seja com a amada igreja, em nome de Jesus. Vem aqui à frente, pastor João.